Olá! Sabe aquela ideia de uma escola para todo mundo de verdade? De onde ela veio? Bom, hoje a gente vai mergulhar em um dos documentos mais importantes da história da educação inclusiva, a Declaração de Salamanca. Prepare-se, porque essa é uma aula fundamental para a gente entender a educação de hoje. E para a gente entender bem essa história, nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos alinhar o que é educação inclusiva. Depois, a gente viaja até Salamanca para entender por que esse evento foi um divisor de águas. Na sequência, vamos analisar os princípios da declaração, ver como tudo isso chegou aqui no Brasil e, por fim, pensar no futuro, porque a missão continua. Então, antes de mais nada, para a gente captar a real dimensão do que aconteceu em Salamanca, a gente precisa ter clareza sobre o conceito que está por trás de tudo: a educação inclusiva. A pergunta parece simples, né? O que define uma escola para todos? Por muito tempo, a resposta era só ter uma vaga. Mas a educação inclusiva veio para questionar isso. A pergunta não é mais se a porta está aberta, mas como é que a casa está arrumada por dentro para receber todo mundo. E é aqui que está a grande virada de chave. Educação inclusiva não é só uma técnica, um método novo. É uma mudança completa de filosofia. A lógica se inverte. Não é mais o aluno que tem que se adaptar, se virar para caber na escola. É a escola que precisa se redesenhar para acolher as necessidades de cada um. Olha só que interessante essa comparação. Antes, nos modelos de segregação e até no de integração, a responsabilidade era do aluno, ele que tinha que se encaixar. Já na inclusão, o jogo muda. A responsabilidade passa a ser do sistema. A escola se torna uma estrutura flexível, que entende que cada estudante é diferente e que isso é a regra, não é a exceção. Ok, a ideia é ótima, mas como é que isso saiu do papel e virou um movimento global? A resposta está em um evento que foi, sem exagero nenhum, um verdadeiro divisor de águas na história da educação. Para a gente entender o tamanho de Salamanca, é legal olhar essa linha do tempo. O evento não surgiu do nada, né? Ele foi um passo crucial numa caminhada que já vinha acontecendo, começando lá em Jomtien, com a promessa de educação para todos. Salamanca veio para dizer como fazer isso de verdade. Agora pensem na cena. 1994, na cidade de Salamanca, lá na Espanha. Representantes de 92 governos e 25 organizações internacionais, todo mundo reunido. O objetivo era gigante: criar um plano, uma visão unificada para garantir a educação de todas as crianças, especialmente aquelas com necessidades especiais. E é por isso, exatamente por isso, que a gente usa tanto essa expressão, divisor de águas. Porque não foi só mais uma conferência para tirar foto. Foi o momento em que a comunidade global disse em alto e bom som que o caminho da segregação estava ultrapassado e que o futuro da educação era inclusivo. Certo, mas na prática, o que esse documento tão famoso realmente dizia? O que foi que eles proclamaram lá que foi tão impactante? Vamos dar uma olhada nos princípios que são o coração da declaração. O ponto de partida de tudo, a base da declaração, é este aqui. É algo inegociável. Ela reafirma, antes de qualquer coisa, que a educação não é um favor, não é um privilégio. É um direito fundamental de toda e qualquer criança, sem exceção. E aqui a coisa fica ainda maior. A declaração não está falando só de educação, de aprender a ler e a escrever. Ela posiciona a escola inclusiva como a ferramenta mais poderosa que a gente tem para lutar contra o preconceito e construir uma sociedade mais justa. É dentro da escola que se aprende a conviver com a diferença. Então, resumindo, o que a gente tem aqui são as ideias centrais. Reconhecer que cada criança é única, que o sistema tem que ser pensado para essa diversidade, que o lugar de criança com necessidade especial é na escola regular e que, no fim das contas, uma pedagogia que foca no aluno é boa para todo mundo. A diversidade é a regra, não a exceção. Tá, mas e o Brasil com isso? Como é que um documento assinado lá na Europa veio parar nas nossas leis e principalmente nas nossas salas de aula? Vamos acompanhar essa trajetória. Olha só o caminho que a inclusão percorreu no Brasil. Tudo começa em 94, com Salamanca servindo de inspiração para o mundo todo. Logo em 96, a nossa principal lei da educação, a LDB, já incorpora essa ideia. Aí, em 2008, a coisa vira política pública de vez, com a Pay, né, Pay. E o grande marco vem em 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão, que bota o pingo no i e garante o sistema inclusivo. E qual foi o resultado prático dessa caminhada toda? Bom, os números falam por si. Em 2024, quase 93% dos alunos de educação especial estavam em turmas comuns. Isso é um avanço gigantesco, gente. Significa que a regra hoje no Brasil é a inclusão.
E é importante dizer, a lei no Brasil não garante só a matrícula. Ela vai além. Ela garante também as estruturas de apoio, como o atendimento educacional especializado, o famoso AEE, para que a inclusão funcione de verdade. E ainda proíbe qualquer tipo de cobrança extra, o que é fundamental. E tudo isso nos traz ao nosso último ponto de reflexão. Porque ter as leis, ter os números crescendo, é uma vitória enorme, sem dúvida. Mas não é o fim da linha. A inclusão é uma missão que está sempre em andamento. O ponto aqui é que a lei abre a porta, mas quem faz a casa ser de fato acolhedora somos todos nós. A verdadeira inclusão, aquela que acontece no dia a dia, depende de uma mudança de cultura, do envolvimento de professores, gestores, famílias e dos próprios alunos. E para fechar, fica essa provocação. Para além do que está no papel, para além das estatísticas, no cotidiano, a escola tem sido um lugar que realmente acolhe todas as diferenças na prática? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer constantemente, porque a resposta define o futuro da inclusão. A jornada, sem dúvida, continua.